Paz e graça, você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais um vídeo. E hoje, mais uma vez, nós vamos estar desconstruindo aí mais uma falácia argumentativa na tentativa de justificar a prática do dízimo. É só falácia, irmão. Eles manipulam as escrituras para tentar justificar a prática do dízimo. E eu gostaria de tratar esse assunto aqui com vocês, porque no vídeo de hoje, nós que defendemos que Paulo não ensinou a prática do dízimo para a igreja nas suas cartas, fomos chamados de pessoas insensatas, que não estamos abalizados nas escrituras. Novamente, de novo, alguém aparece aí no cenário religioso para nos criticar. E nós vamos estar analisando isso aqui. Para você que é novo aqui no canal, nós temos uma série de vídeos. Eu vou deixar aqui no card para você acompanhar, tá certo? A nossa série de vídeos falando sobre as falácias argumentativas. Temos vários vídeos lá. Eu peço que você dê uma olhada na nossa playlist. E a gente segue sempre alguns princípios aqui na desconstrução dessas falácias argumentativas. Por que, Pedrosa? Porque essas pessoas torcem as escrituras, manipulam a interpretação do texto, inventam situações, praticam terrorismo psicológico. É impressionante. É impressionante. Dê uma olhadinha na nossa playlist. E os princípios que a gente segue aqui é o princípio da argumentação, ok? Nós não atacamos pessoas, pelo contrário, a gente desconstrói pressupostos, postulados, ideias que não estão em conformidade com as escrituras. Nem foi pregado por Jesus e nem foi ensinado pelos seus apóstolos. É esse o nosso princípio aqui. Pronto. Tendo dito isto, nós vamos agora estar analisando o vídeo, a fala do professor Leandro Quadros, que é um pastor adventista, e ele vai se esforçar aí para tentar justificar a prática do dízimo. E nós vamos estar comentando aqui sobre a tentativa do professor Leandro, tá certo? Nessa prática. Vamos ver se ele consegue nos desconstruir e colocar abertamente, às claras, que Paulo justificou a prática do dízimo. Vamos lá. Olá, no estudo de hoje eu quero lhe mostrar que essas pessoas na internet que dizem que o dízimo não é mais válido, elas não entendem nada de estudo da Bíblia, ok? Bom, ele já começa dizendo que nós da internet não entendemos nada de estudo da Bíblia. Veja que ele já começa atacando as pessoas, né? Já começa de forma defensiva, atacando as pessoas que não concordam, por ver que nas escrituras de fato não existem argumentos bíblicos para sustentar a prática do dízimo. Mas vamos ver mais, vamos lá. Então acompanhe este conteúdo porque ele será muito relevante para você. Um dos argumentos usados contra a adoração a Deus por meio dos dízimos é 1 Coríntios capítulo 9. Muitos alegam que o apóstolo Paulo não quis ser mantido por dízimos na igreja de Corinto e por isso esse sistema, diríamos assim, não é mais válido nos dias do Novo Testamento e nem para o povo de Deus na atualidade. Obviamente que essa é uma argumentação de quem não conhece do texto bíblico. Bom, eu analisei várias vezes esse texto de 1 Coríntios 9. Ele diz que Paulo, em 1 Coríntios 9, está falando sobre a prática do dízimo. Nem no nome, na nomenclatura, Paulo cita, mas ele insiste, ele vai discorrer toda a sua construção, falando sobre 1 Coríntios 9, quando ali está se falando sobre o sustento daquela pessoa que vive integralmente para a pregação do evangelho. Ora, e desde quando nós que defendemos que
Os apóstolos não ensinaram a prática do dízimo no Novo Testamento? Desde quando nós não defendemos que quem vive do evangelho não desfrute disso aí também, não seja mantido? Eu mesmo já preguei aqui, irmão, a igreja não é comissionada a praticar o dízimo, mas temos aí as contribuições e ofertas para atender determinadas necessidades. Já preguei isso aqui várias vezes e nos meus vídeos eu defendo isso aí. Mas ele está usando um texto que está falando de um assunto para aplicar em outro assunto. Meu Deus do céu! E nós somos os ignorantes que não conhecemos nada de Bíblia. Pelo amor de Deus, faça-me por favor. Faz uma leitura superficial da Bíblia e não faz um estudo contextual. Por exemplo, o verso que eles usam, entre outros, né, é o versículo 15. Só que eu vou ler para você, além do verso 15, eu vou ler a partir do verso 1, farei uma leitura simples, para você entender qual era a visão que Paulo tinha a respeito do dízimo. Esse é o tema essencial do estudo de hoje, Paulo e o dízimo. O verso 15, depois que ele fala do dízimo, né, diz assim, ó, eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Então ele está dizendo aqui claramente no contexto que ele resolveu não ser mantido pelos coríntios. Agora a pergunta é, o fato de Paulo não ter aceitado ser mantido financeiramente pelos coríntios indica que ele era contra o dízimo? Aí aqui agora ele vai criar teologia do silêncio. Geralmente, algumas pessoas costumam fazer isso. Quando o texto não está falando nada, isso significa dizer que está proibindo alguma coisa? É criar teologia do silêncio. Pelo amor de Deus, gente. Podemos criar teologia do silêncio, onde a Bíblia não diz, onde a Bíblia não fala nada. A gente tem voz e vez? É assim agora? Tá entendendo? Aí ele diz assim, olha, não é o fato de Paulo não ter falado no dízimo, na prática do dízimo, que ele foi contra o dízimo. Teologia do silêncio. Prestaram atenção aí, pelo amor de Deus, me faça o favor. Às vezes, irmãos, é insultar a sabedoria, irmão. É insultar a sabedoria. Tem gente, com todo respeito, viu, doutor Leandro? Mas isso aí é insultar a sabedoria. Insultar a sabedoria. Vamos ver aí. Vamos lá. A resposta é um não com letras maiúsculas. Vamos ler aqui a partir do verso 1, coisa que os críticos não costumam fazer, né? Ler a Bíblia contextualmente. Não sou eu, porventura, livre? Deixa eu ir lá para o texto. Vamos botar o texto aqui. A partir do versículo 1. Deixa eu até colocar lá direitinho. Vai, Pedrosa, a partir do versículo de número 1, para a gente acompanhar com ele. Vamos lá, ele vai ler e a gente vai, na medida do possível, acompanhar aqui. Vamos lá. Cadê? Deixa eu ver aqui. É porque eu tirei ele. Peraí, deixa eu botar para cima. Pronto, agora vai. Vamos lá. Aqui por uns falsos irmãos na igreja de Corinto. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros. Porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta. Não temos nós o direito de comer e beber? Olha aqui, ele já está entrando na questão do ser mantido pelo que ele fazia, não é? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Está vendo aqui o contexto? Ele está mostrando que alguns apóstolos tinham escolhido se envolver só com a pregação do evangelho e sem se manterem com outro emprego. Isso é claro no contexto.
Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Ou seja, assim como o boi não deveria ter a sua boca amarrada, não é? Enquanto se pisa o trigo, porque o animal ia ficar com vontade de comer aquilo, tinha que deixá-lo se alimentar. Ele está usando isso para argumentar o seguinte: aquele que prega o evangelho tem direito de se alimentar daquilo que ele faz. Mas desde quando os defensores da prática do dízimo não são a favor de que um missionário, alguém que está em missão, alguém que está implantando igrejas, ele não seja assistido, ajudado através de contribuições? Desde quando os defensores de que os dízimos não são para os dias de hoje são contrários à manutenção de quem quer que seja que esteja vivendo integralmente para o evangelho? Desde quando? Eu vejo aí, doutor Leandro, que o senhor está misturando alhos com brugalhos. Está misturando alhos com brugalhos. O senhor está tentando inferir no texto o dízimo, uma situação de dízimo, coisa que o texto não está apontando para essa direção. Vamos lá, vamos mais. Você entendeu? Continuando, certo é que por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, façam na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Muito claro. Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Então, ele preferiu não ter esse direito, mas ele está defendendo aqueles que tinham esse direito. Ok? Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Aqui Paulo está fazendo menção a Números 18, deixa eu ver o versículo, Números 18, 21 a 32, quando os dízimos foram dados para o sustento dos levitas. Então Paulo pega a referência lá de Números 18 e aplica ao dízimo nos dias do Novo Testamento. Então é ridículo. Bom, nisso aí eu concordo. Paulo está dizendo assim: olha, vocês estão olhando para o templo, vocês veem como é que acontece o sistema lá no templo, né? Aquelas pessoas, é o versículo de número 15, né? Mas, cadê o versículo de número 15? Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado... deixa eu ler aqui, porque aqui está muito pequeno, deixa eu ler aqui. Não sabeis vós que o que administra o que é sagrado comem do que é do templo, e os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Ele está fazendo justamente isso. Ele está falando da liturgia do que acontece no templo. Está entendendo? Eles sobrevivem do que está no templo. Aí o versículo 14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho e sejam sustentados. Isso eu concordo. Versículo 15. Mas eu de nenhuma forma, aí vai Paulo, né? Eu de nenhuma destas coisas usei. As pessoas no templo usam deste artifício aqui. No templo, os levitas, justamente, eles faziam isso. Isso é a liturgia do culto levita, ou seja, de todo o ritual levítico dentro do templo. Aqui havia um mandamento, né? Assim também ordenou o Senhor que os que anunciam o evangelho vivam do evangelho. Mas Paulo não preferiu viver dessa forma. Paulo não quis. Paulo, de livre e espontânea
vontade, não quis viver do evangelho, ele trabalhava para não ser pesado aos irmãos. Paulo não quis. Mas veja a construção que ele vai usar aí para tentar justificar o injustificável. Vamos lá. Dizer que o dízimo foi dado só para os levitas. Paulo aplicou o sistema de dízimos criado para os levitas, ele aplicou para a realidade do Novo Testamento. Sim, vamos lá. Você percebeu como é claro o texto? E aí, depois que ele diz que os que pregam o evangelho, que vivam do evangelho, ele diz no verso 15, eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas e não escrevo isso para que assim se faça comigo. Sim. Então, Paulo optou por sua própria decisão não receber o dízimo, não ser mantido, inclusive por ofertas aqui na igreja de Corinto. Só que Paulo defendeu aqueles que assim procediam. Teologia do silêncio, irmão. Na igreja de Filipos, Paulo aceitou. Se você ler Filipenses capítulo 4, até vamos deixar aqui, ó, leia bem grande aqui na tela, ó. Você vai ver aqui esse texto, eu não vou ler agora, tá? Mas eu só vou aqui pegar a partir do verso para você ver que num outro contexto Paulo aceitou ser mantido pela igreja. E quem está negando isso, meu Deus do céu? 4, eu gostaria que você lesse a partir do versículo 10, Filipenses 4, do versículo 10 até o 17. Filipenses 4, 10 a 17. Veja que num outro contexto, Paulo preferiu sim ser mantido pelos irmãos para que ele dedicasse a vida integralmente à obra de evangelização. Gravou bem o texto? Escrito dessa forma bem grande, você tem que memorizar esse texto. Ok? E para finalizar, uma outra coisa importante. Esses amigos aí que dizem que o dízimo não é mais válido porque Paulo não aceitou receber o dízimo em Corinto, eu deveria fazer uma pergunta para eles. Se eles levam tão a sério assim o estilo de vida de Paulo e eles querem fazer tudo o que Paulo fazia, por que também eles não são celibatos? Aí vem agora tentar, aí é forçar, né? Fazer inferências, teologia do silêncio. Se eles querem anular a questão do dízimo, então se eles gostam tanto de ter Paulo como referência, porque Paulo não falou, então por que eles não ficam sem mulher? Porque Paulo não tinha mulher. Paulo não era, como é que eu digo assim? E ele cita até o texto, né? Não é, aos jovens digo eu que bom seria que eles não tocassem em mulher, mas para que não se abrase, que se case. Ele vai usar essa construção. Meu Deus do céu, gente. Professor, pelo amor de Deus, professor. Professor, por favor, pelo amor de Deus. Eu duvido que algum deles consiga viver sem ter mulher, viu? E você quer ver? Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 7, 8. Ó. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Celibato. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Eu pergunto, você que fica aí dizendo que Paulo, por ele não aceitar o dízimo, então todos os pastores não podem ser mantidos pelo dízimo, então você está me dizendo então que você, além de não dizimar, você vai virar celibato que nem Paulo era? Ou não é forçar? Professor, lamento dizer isso, a gente já desconstruiu aqui várias argumentações falaciosas, tá certo? E uma falácia, o que é uma falácia, Pedrosa? Uma falácia é uma mentira mascarada de verdade. Ela parece verdade, mas é só máscara, é uma falácia. Então, assim, professor, a sua falácia, ela está muito aquém das falácias que a gente já desconstruiu aqui. Sério mesmo, professor? Sério mesmo. Impressionante, mas está muito aquém das falácias que nós já desconstruímos aqui. O texto, a construção que o senhor está tentando criar para justificar a prática do dízimo, ela não tem nada a ver com o dízimo, meu Deus do céu. Mas está lá dizendo que eles comiam do altar, participavam do altar, aquela coisa toda. Sim, mas onde é que está aparecendo ali a palavra dízimo?
Mas eles comiam do altar e o que é que ia para o altar? Não era o dízimo? Lamentável, lamentável esse tipo de argumentação, viu? Olha o absurdo do seu argumento. Paulo teve as suas preferências pessoais. Ele preferiu não casar, novamente, e ele preferiu não ser mantido com o dízimo em Corinto. Agora, isso não significa que essas exceções na vida de Paulo fossem a regra. A regra era para Paulo, quem prega o evangelho que vive do evangelho, e a regra era, é melhor casar do que viver abrasado. Então, definitivamente, esses falsos profetas que falam contra o sistema de dízimos, eles estão levando a você para um caminho muito perigoso. Eu vou usar esta mesma fala contra o senhor, professor. Esses mesmos falsos profetas que pregam torcendo as escrituras para que você acredite na prática do dízimo, eles estão levando você ao engano. Quem, Pedrosa? Os falsos profetas, que ensinam o que a Bíblia não ensina. Arrancam teologia do silêncio. Querem falar onde a Bíblia se cala. Eles estão levando vocês para doutrinas de demônios. Cuidado, viu? Essas pessoas aí que pregam essas mentiras estão levando você para doutrinas de demônios. Tenha muito cuidado. Quando nós entendemos o sistema de dízimos à luz da Bíblia, sem nos deixarmos também influenciar pela teologia da prosperidade que fica aí barganhando com Deus, mas quando nós entendemos o assunto do ponto de vista bíblico, que é equilibrado, saudável, nós temos uma experiência muito rica na nossa caminhada cristã com Cristo. Tá ok? Tenha grande cuidado. E lembre-se, se Jesus foi a favor do dízimo em Mateus 23, 23... Meu Deus do céu, já falei aqui. Jesus, em Mateus 23, 23, está preocupado em combater a hipocrisia dos discípulos, dos fariseus e escribas. Me desculpem, é porque a falácia está tão grande, tão pífia, que às vezes desorienta a pessoa. Em Mateus 23 e 23, Jesus apenas está rebatendo a hipocrisia e resgatando valores perdidos. Já ensinei aqui. Você pode ver lá no texto, Jesus está rebatendo hipocrisia e resgatando valores perdidos. E quais foram os valores perdidos que Jesus Cristo vem resgatar em Mateus 23, 23? Pedrosa, a justiça, a misericórdia e a fé, porque eles eram praticantes do dízimo. Jesus não vem resgatar a prática do dízimo. Jesus vem resgatar valores perdidos, justiça, misericórdia e fé. É para essa direção que o texto e a sua construção estão apontando. Simples assim. E somos nós da internet, viu? Somos nós da internet que não conhecemos de Bíblia. De Bíblia. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 16, Paulo fala sobre contribuição. Está aqui no texto. Paulo fala sobre contribuição. 2 Coríntios, capítulo 8, Paulo fala de contribuição. 2 Coríntios, capítulo 9, Paulo fala de contribuição. E por aí vai. Na realidade, o que Paulo veio ensinar foi justamente uma mentalidade totalmente diferente da prática do dízimo. Em 2 Coríntios, aliás, em 1 Coríntios que nós postamos aqui, né? 1 Coríntios que nós postamos. Deixa eu botar aqui em 1 Coríntios. Aqui, 1 Coríntios 16. O que é que acontece lá em 1 Coríntios 16? Acontece aquela fome na Judéia e Paulo se mobiliza com os irmãos que foram os irmãos da Galácia que sugeriram isso. Eles sugeriram isso. Uma ajuda voluntária, generosa, proporcional para atender os necessitados. Paulo não foi consultar os sacerdotes do templo para pegar parte do dízimo para os necessitados da Judéia. Não, Paulo não foi consultar sacerdotes. E nem foi consultar acerca do dízimo.
Ora, o dízimo não é para atender necessidades? Então vamos lá no templo. Paulo não foi. Hein, doutor Leandro? Paulo não foi no templo consultar. Tinha muita gente necessitada? Tinha, na Judéia tinha. Mas Paulo não foi consultar os sacerdotes, os levitas, para pegar aquela parte do dízimo que também deveria ser usada para os necessitados, as viúvas, os órfãos e por aí vai. Mas Paulo não foi. O que é que Paulo fez? No cristianismo, Paulo, de uma direção divina, constrói agora uma nova mentalidade de arrecadação para atender essas necessidades, independente do dízimo lá. E Paulo começa falando, olha, no primeiro dia da semana, cada um de vós contribua com aquilo que Deus propôs no coração e por aí vai. E Paulo vai construindo essa mentalidade de contribuição para atender essas necessidades. Está entendendo? Mas dízimo, onde é que Paulo fala sobre dízimo? Nas duas primeiras cartas. Aliás, nas duas cartas, né? Onde? A carta de Gálatas, a primeira carta. Onde é que Paulo fala de dízimo? 1ª e 2ª Tessalonicenses, Filipenses, Efésios. Onde é que Paulo fala sobre dízimo? Nas duas cartas pastorais a Timóteo, onde é que Paulo fala sobre dízimo? A Tito, onde é que Paulo fala sobre dízimo? Não fala. Então, assim, tome cuidado você, viu? Tome cuidado você com esses falsificadores do evangelho. Essas pessoas que estão aí torcendo as escrituras, forçando o texto a falar aquilo que o texto não está falando, inferindo no texto palavras, praticando terrorismo psicológico, inventando coisas, até do sobrenatural, para tentar manipular você, para que você comece a cair na deles, sustentar este império, né? Financiar este sistema tenebroso. Tome cuidado. Se você for novo aqui no canal, se inscreva, ative as notificações, tá certo? Compartilhe os nossos vídeos, compartilhe isso aí. Deixe seu comentário no rodapé. Eu estou certo, eu estou errado, o Leandro está certo, o Leandro está errado. Deixe sua opinião, amém? Eu queria agradecer aqui aos novos patrocinadores do canal, você que assinou aí o clube de membros, parceiros desse canal, financiando esta obra apologética, evangelística e missionária. Deus abençoe você. Se você ainda não é, assine lá o clube de parceiros. Uma vez mais, eu lhe agradeço. Eu sou o presbítero Pedrosa, esse é o canal Apenas a Verdade. E lembre-se, nunca chame de profeta o que a Bíblia chama de feiticeiro e nunca chame de culto aquilo que a Bíblia chama declaradamente de feitiçaria. Amém? Deus abençoe. Até a próxima.